Aqui no Chamado da Madrugada, todos os dias preparamos um louvor autoral que vai acalmar seu coração e te conduzir à paz de Deus. Antes de começarmos, feche os olhos por um instante e respire fundo. Antes de tudo dar certo lá fora, que tudo esteja bem aqui dentro, na minha casa, no meu lar, seja o centro de tudo, Senhor. Entre paredes e silêncios existem histórias que ninguém vê, sorrisos que escondem lutas e corações tentando não se perder. Quantas vezes faltou direção e sobrou preocupação, mas hoje eu entrego tudo nas tuas mãos, porque sem ti nada faz sentido aqui. Se o Senhor for o centro, nada vai nos faltar. Se tua presença habitar, tudo vai se alinhar. Nós dependemos de ti. Deus é o centro da minha família. É Ele quem sustenta o nosso lar. Mesmo quando tudo parece perdido, é Ele quem nos faz continuar. Deus é o centro da minha família. Nada vai nos afastar de ti. Onde o Senhor está presente, o mal não pode existir. Se houver distância entre nós, vem restaurar o amor, Senhor. Se houver palavras que ferirão, derrama o teu perdão e favor. Se o medo tentar entrar, fecha as portas com teu poder. E dentro da nossa casa, só a tua voz vai prevalecer. Porque o nosso lar pertence a ti. Se o Senhor for o alicerce, nada pode nos derrubar. Se a tua mão nos guardar, nada vai nos alcançar. Nós confiamos em ti. Deus é o centro da minha família. É Ele quem sustenta o nosso lar. Mesmo quando tudo parece perdido, é Ele quem nos faz continuar.
porque o Senhor reina aqui e ninguém pode tocar. O meu lar pertence a Deus. O meu lar pertence a Deus. Deus é o centro da minha família e nada vai nos separar, mesmo em meio às tempestades. O Senhor vai nos guardar. Deus é o centro da minha família. Eu escolho declarar que enquanto Ele for o centro, nada vai nos abalar. Deus é o centro da minha família. E agora eu descanso, porque não estou sozinho. O Senhor está no controle. Enquanto esse louvor ainda ecoa no seu coração, permaneça nesse ambiente de paz. Talvez Deus já tenha começado a falar com você através dessa adoração. Agora, sem pressa, acalme sua mente. Respire profundamente e permita que essa presença continue te envolvendo. Vamos entrar juntos em um momento de oração, onde você pode entregar tudo aquilo que está guardado dentro do seu coração. Senhor meu Deus, nesta madrugada silenciosa, eu me aproximo de Ti com um coração quebrantado, carregando dentro de mim sentimentos que muitas vezes eu nem sei explicar. Dores que foram se acumulando ao longo do tempo, palavras que feriram, situações que dividiram, momentos que deixaram marcas profundas dentro da minha família. E mesmo assim, Senhor, eu estou aqui, porque eu ainda acredito que o Senhor é Deus de restauração, que o Senhor é capaz de reconstruir aquilo que parecia perdido, de curar aquilo que parecia irreversível, de unir aquilo que foi separado. Porque a Tua palavra diz em Joel 2:25 que o Senhor restitui os anos que foram consumidos, e é nessa promessa que eu me apego agora, nesta madrugada, confiando que o Senhor pode restaurar tudo aquilo que foi quebrado dentro da minha casa. Pai, eu confesso que muitas vezes o meu coração se encheu de tristeza, de decepção, de cansaço emocional, porque quando a dor vem de dentro da família, ela parece mais profunda, mais difícil de lidar, mais difícil de esquecer. Mas hoje eu escolho não alimentar mais essas dores. Eu escolho não viver preso ao passado. Eu escolho não permitir que essas feridas continuem definindo o presente. E por isso, eu entrego tudo a Ti. Entrego cada lembrança, cada palavra, cada situação que ainda pesa dentro de mim. Porque a Tua palavra diz em Salmos 147:3 que o Senhor cura os quebrantados de coração e trata as suas feridas. Então eu te peço, começa essa cura agora. Começa esse processo dentro de mim e dentro da minha família. Senhor, entra nos lugares onde ninguém mais consegue entrar. Toca nos corações endurecidos. Visita aqueles que estão distantes. Alcança aqueles que se fecharam. Porque o Senhor conhece cada um de nós profundamente. O Senhor sabe o que aconteceu. O Senhor sabe o que foi dito. O Senhor sabe o que foi sentido. E nada disso está escondido de Ti. Então eu te peço, restaura os relacionamentos, reconstrói a confiança, traz de volta o amor que se perdeu,
porque está escrito em Ezequiel 37:5 que o Senhor faz entrar espírito e traz vida. E eu declaro vida sobre a minha família, vida sobre aquilo que parecia morto, vida sobre aquilo que parecia sem solução. Pai, eu renuncio nesta madrugada todo o orgulho, toda mágoa, todo o ressentimento que tenta se levantar dentro de mim e dentro da minha família. Renuncio toda a raiz de amargura, toda palavra negativa, toda atitude que alimenta divisão, porque eu sei que essas coisas não vêm de ti, e eu escolho liberar perdão, mesmo que doa, mesmo que não seja fácil, mesmo que o coração ainda esteja em processo, porque a tua palavra diz em Mateus 6,14 que devemos perdoar para sermos perdoados. Então eu libero perdão agora. Eu escolho não carregar mais esse peso. Eu escolho deixar isso nas tuas mãos. Senhor, traz unidade para dentro da minha casa. Une os corações, alinha os pensamentos, restaura o respeito, fortalece os vínculos, porque a tua palavra diz em Salmos 133:1 que é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Então eu declaro que essa união está sendo restaurada, que o amor está voltando a fluir, que a paz está sendo estabelecida, que o Senhor está trazendo harmonia onde antes havia conflito e que a tua presença será o centro da nossa família. Pai, eu também te peço que o Senhor fortaleça cada um emocionalmente, porque muitas vezes o que está por trás das atitudes é um coração cansado, ferido, sobrecarregado, alguém que não soube lidar com a própria dor e acabou machucando outros. Então eu te peço, traz cura individual, traz restauração interior, porque quando o Senhor cura por dentro, tudo começa a mudar por fora. E a tua palavra diz em Provérbios 4:23 que devemos guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então guarda o nosso coração, Senhor. Protege as nossas emoções. Restaura aquilo que foi abalado. Senhor, eu declaro nesta madrugada que a minha família pertence a Ti, que a minha casa será um lugar de paz, um lugar de amor, um lugar de respeito, um lugar onde o Teu nome será honrado, e mesmo que hoje ainda existam dificuldades, eu escolho crer que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está agindo nos bastidores, que o Senhor está preparando um novo tempo, porque está escrito em Lamentações 3:22-23, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e eu tomo posse dessa renovação para a minha família. Pai, eu entrego o controle nas Tuas mãos. Eu renuncio à necessidade de querer resolver tudo sozinho. Eu renuncio à ansiedade de querer ver resultados imediatos e escolho confiar no Teu tempo, confiar no Teu agir, confiar que o Senhor sabe exatamente o que está fazendo, porque a Tua palavra diz em Eclesiastes 3:11 que o Senhor fez tudo formoso no seu tempo. Então, eu descanso nessa verdade. Eu descanso sabendo que o Senhor está no controle. Senhor, fortalece a minha fé nesta madrugada, renova as minhas forças, me ajuda a continuar orando, me ajuda a continuar crendo, mesmo quando não vejo mudanças imediatas, porque eu sei que o Senhor está ouvindo, o Senhor está trabalhando, o Senhor está restaurando e nada é impossível para Ti. Continua comigo, Senhor, porque eu ainda sinto que há mais, eu ainda sinto que o Senhor está tocando áreas profundas, eu ainda sinto que essa restauração já começou, mesmo que eu ainda não veja completamente, e eu quero permanecer aqui, na Tua presença, confiando, entregando e declarando que a minha família será restaurada, que o amor vencerá, que a paz será estabelecida e que o Senhor será glorificado em cada detalhe da nossa história. Pai amado, nesta madrugada silenciosa, eu me coloco diante da Tua presença com um coração cansado, talvez ferido, talvez confuso, mas ainda assim aberto, porque no fundo da minha alma eu sei que o Senhor é o único que pode restaurar aquilo que parece quebrado dentro de mim e dentro da minha família. Senhor, quantas vezes eu tentei resolver tudo com minhas próprias forças, quantas vezes me calei quando deveria falar, quantas vezes falei quando deveria silenciar,
E hoje eu reconheço que preciso da tua direção, porque sem ti nada posso fazer, como está escrito em João 15:5. E eu não quero mais caminhar sem a tua presença guiando cada passo da minha vida. Deus, nesta hora, eu entrego diante de ti a minha casa, cada pessoa que faz parte da minha família, cada relacionamento, cada ferida escondida, cada palavra que ainda dói, cada silêncio que machuca mais do que qualquer discussão. E te peço, Senhor, entra com o teu poder onde eu não consigo entrar, toca onde eu não consigo alcançar, cura aquilo que ninguém vê, porque a tua palavra diz em Salmo 147:3 que o Senhor sara os quebrantados de coração e cura as suas feridas. E é nisso que eu me apego agora, não naquilo que eu vejo, mas naquilo que o Senhor já prometeu. Senhor, talvez existam distâncias dentro da minha família que não são apenas físicas, mas emocionais, espirituais, distâncias que foram criadas ao longo do tempo por mágoas, por decepções, por palavras mal colocadas, mas nesta madrugada eu clamo ao Deus que restaura, ao Deus que reconstrói, ao Deus que faz novas todas as coisas, como está escrito em Apocalipse 21:5. E eu declaro que aquilo que parece perdido não está fora do alcance das tuas mãos. Pai, visita agora cada coração endurecido dentro da minha família. Quebra todo orgulho, toda resistência, toda barreira invisível que impede o amor de fluir, porque está escrito em Ezequiel 36:26 que o Senhor tira o coração de pedra e dá um coração de carne. E é isso que eu peço. Transforma os corações, muda as atitudes, renova os sentimentos, porque só o Senhor pode fazer aquilo que nenhum esforço humano consegue. Deus, eu renuncio agora toda palavra negativa que foi lançada sobre a minha casa, toda declaração de derrota, toda maldição que alguém disse no calor de uma discussão, e eu declaro vida, eu declaro restauração, eu declaro reconciliação, porque a tua palavra diz em Provérbios 18:21 que a morte e a vida estão no poder da língua, e hoje eu escolho declarar vida sobre a minha família. Senhor, entra também nos lares onde há brigas constantes, onde o ambiente está pesado, onde não há paz, onde o amor parece ter esfriado, e traz a tua paz que excede todo o entendimento, como está escrito em Colossenses 3:15. Que a paz de Cristo seja o árbitro em nossos corações e que essa paz invada cada cômodo, cada conversa, cada olhar dentro da minha casa. Pai, eu te entrego também aquilo que está oculto, aquilo que ninguém fala, aquilo que é escondido, mas que destrói aos poucos. Vícios, pensamentos errados, influências negativas, tudo aquilo que tem afastado a minha família da tua presença, e eu peço, Senhor, traz libertação, traz luz, porque a tua palavra diz em João 8:36 que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres, e eu declaro liberdade sobre a minha casa agora. Deus, eu não quero apenas uma família unida por aparência, eu quero uma família restaurada de verdade, curada por dentro, transformada pelo teu Espírito. Uma família que ora junta, que busca a tua presença, que honra o teu nome, porque está escrito em Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E essa é a declaração que eu faço nesta madrugada. Senhor, fortalece os relacionamentos, ensina-nos a perdoar, porque muitas vezes o que falta não é amor, mas é perdão. E a tua palavra nos ensina em Efésios 4:32 a sermos bondosos e compassivos, perdoando uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. Então me ensina, Senhor, a liberar perdão, a não guardar rancor, a não alimentar mágoas que só afastam e destroem. Pai, renova o amor dentro da minha família, aquele amor paciente, aquele amor que tudo suporta, aquele amor descrito em 1 Coríntios 13, que não se irrita facilmente, que não guarda rancor, que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Traz de volta esse amor verdadeiro que não depende de circunstâncias, mas que vem de ti. Deus, eu sei que muitas vezes o inimigo tenta destruir famílias, porque ele sabe o valor de um lar firmado em ti.
mas nesta madrugada eu me levanto em oração e declaro que nenhuma arma forjada contra a minha família prosperará, como está escrito em Isaías 54:17. E eu declaro proteção, cobertura espiritual, livramento e paz sobre cada um dos meus. Senhor, guarda a mente dos meus familiares, livra de pensamentos negativos, de ansiedade, de tristeza profunda, de tudo aquilo que rouba a paz, e enche cada coração com a tua presença, porque está escrito em 2 Timóteo 1:7 que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E é isso que eu declaro agora. Pai, e eu te agradeço, porque mesmo antes de ver, eu sei que o Senhor já está trabalhando. Mesmo antes de acontecer, eu sei que o Senhor já começou a agir, porque a tua palavra diz em Isaías 55:11 que a tua palavra não volta vazia. E eu creio que essa oração já está gerando transformação dentro da minha casa. E agora, Senhor, eu descanso, eu entrego, eu confio, porque sei que o Senhor cuida de mim e da minha família melhor do que eu mesmo poderia cuidar. E eu escolho confiar. Mesmo sem entender tudo, eu escolho descansar na tua fidelidade. Obrigado, Pai, por ter chegado até aqui comigo, por ter ouvido essa oração. E neste momento, eu quero te dizer algo muito importante. Se você permaneceu até aqui, não foi por acaso. Deus viu o seu coração, Deus viu a sua sede, Deus viu o seu esforço e existe uma resposta sendo gerada, existe algo sendo transformado, mesmo que você ainda não consiga ver. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: Deus, restaura minha família. Isso é um ato de fé, é uma forma de declarar aquilo que você crê. E não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar essa oração com alguém que também precisa dessa palavra, porque juntos podemos alcançar mais vidas. E permaneça firme, porque aqui, todas as madrugadas, existe uma palavra liberada para quem não desistiu. Pai amado, nesta madrugada silenciosa, quando tudo ao redor parece calmo, mas por dentro tantas coisas ainda estão em guerra, eu me coloco diante da tua presença com um coração sincero, cansado talvez, sobrecarregado, carregando preocupações que muitas vezes ninguém vê. Mas o Senhor vê, o Senhor conhece, o Senhor entende cada detalhe da minha vida e da minha família. E é por isso que eu venho até ti, porque sei que não existe lugar melhor para descansar do que na tua presença. Senhor, tu conheces cada membro da minha casa, conheces as histórias, as dores, os desencontros, as palavras que feriram, os silêncios que machucaram. E nesta hora, eu não venho apontar erros, eu venho pedir restauração, porque eu sei que o Senhor é especialista em reconstruir aquilo que parece perdido, como está escrito em Joel 2:25, que o Senhor restitui os anos que foram consumidos, e eu creio que o Senhor pode restaurar aquilo que o tempo, as brigas e as feridas tentaram destruir. Pai, eu coloco diante de ti cada relacionamento dentro da minha família, cada laço que foi enfraquecido, cada amor que esfriou, cada situação que parece não ter mais solução. E eu peço, Senhor, entra com o teu poder, entra com a tua presença, porque a tua palavra diz em Zacarias 4:6 que não é por força nem por violência, mas pelo teu Espírito. Então, eu reconheço que não depende de mim, não depende das minhas tentativas, depende de ti. E eu te entrego tudo agora, sem reservas, sem controle, sem querer resolver do meu jeito. Senhor, quantas vezes eu tentei manter tudo de pé sozinho? Quantas vezes eu me calei quando estava doendo? Quantas vezes eu carreguei pesos emocionais que não eram meus? E hoje eu renuncio esse fardo, porque a tua palavra diz em Mateus 11:28 que o Senhor chama os cansados e sobrecarregados para encontrar descanso. E é isso que eu faço agora. Eu descanso em ti. Eu solto o controle. Eu entrego a minha família nas tuas mãos, porque sei que tu cuidas melhor do que eu poderia cuidar. Pai, visita agora cada coração dentro da minha casa. Toca aqueles que estão distantes, aqueles que estão frios, aqueles que estão magoados, aqueles que estão perdidos, e traz de volta o amor, traz de volta o respeito, traz de volta a união, porque está escrito em Malaquias 4:6 que o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos
e dos filhos aos pais. E eu declaro essa restauração acontecendo agora. Mesmo que ainda não seja visível, eu creio que já começou. Deus, eu te peço, quebra todo o orgulho que impede o perdão, toda resistência que impede o recomeço, porque muitas vezes não é a falta de amor que destrói uma família, mas é o excesso de orgulho. E nesta madrugada, eu declaro que o amor será maior, que o perdão será liberado, que a reconciliação vai acontecer. Porque a tua palavra diz em 1 Pedro 4:8 que o amor cobre uma multidão de pecados, e eu declaro esse amor fluindo dentro da minha casa. Senhor, eu também entrego diante de ti as palavras que foram ditas, palavras duras, palavras que machucaram, palavras que criaram feridas profundas. E eu te peço, Senhor, apaga os efeitos dessas palavras, cura as lembranças, restaura a identidade de cada um, porque a tua palavra diz em Provérbios 12:18 que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Então, que a partir de hoje haja palavras de vida dentro da minha casa. Pai, eu renuncio toda a influência negativa que tem entrado na minha família, toda distração que afasta da tua presença, todo hábito que destrói aos poucos, todo comportamento que gera divisão. E eu declaro que a minha casa será um lugar de paz, um lugar de refúgio, um lugar onde o teu Espírito habita, porque está escrito em Josué 24:15 que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E essa é a decisão que eu tomo hoje, não baseada no que vejo, mas baseada na fé. Deus, fortalece aqueles que estão fracos dentro da minha família. Levanta aquele que está caído. Consola aquele que está chorando. Sustenta aquele que está desanimado. Porque a tua palavra diz em Salmos 46:1 que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E eu creio que neste momento o Senhor está entrando em cada situação difícil e trazendo alívio. Senhor, restaura também aquilo que ninguém vê, os pensamentos, as emoções, os traumas, as dores escondidas, porque muitas vezes o que destrói por fora começou por dentro. E eu te peço, Senhor, faz uma obra completa, uma restauração profunda, não superficial, mas verdadeira, duradoura, porque o Senhor não faz remendos, o Senhor faz tudo novo. Pai, eu declaro sobre a minha família aquilo que está escrito em Números 6:24-26, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia, que o Senhor levante o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. E eu recebo essa bênção agora, eu recebo essa cobertura, eu recebo essa proteção. Deus, eu sei que talvez o processo não seja imediato, talvez existam dias difíceis ainda, mas eu escolho confiar, porque a tua palavra diz em Lamentações 3:22-23 que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E isso me dá esperança, isso me fortalece, isso me faz continuar, porque eu sei que o Senhor não desistiu da minha família. Pai, eu te agradeço porque mesmo antes de ver qualquer mudança, eu já sinto a tua presença, eu já sinto a tua paz, eu já sinto que algo está sendo transformado, e isso é suficiente para eu continuar crendo, para eu continuar orando, para eu continuar esperando em ti. Obrigado, Senhor, por cuidar da minha família, por trabalhar nos bastidores, por agir onde eu não vejo. E eu descanso sabendo que o Senhor está no controle de tudo. E agora eu quero te dizer algo muito importante. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus viu o seu esforço, Deus viu o seu coração, Deus viu a sua busca. E existe algo sendo gerado na sua vida e na sua família neste momento, mesmo que você ainda não consiga perceber. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: Deus, restaura minha família. Isso é um ato de fé, é uma declaração espiritual. E não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar essa oração com alguém que também precisa dessa palavra, porque juntos podemos alcançar mais vidas. E permaneça firme, porque aqui
todas as madrugadas existe uma palavra liberada para quem não desistiu.